Seja bem-vindo a mais um episódio da Ideia é Uma Só. Hoje eu trago um convidado muito especial, um cara que faz parte de um dos meus pilares, que é a saúde, o Lucas Rafael, professor de Educação Física, casado com Laia Oliveira. Bem-vindo, meu amigo, a esse podcast. Se apresenta o pessoal aí, para te conhecer um pouco mais. Me chamo Lucas Rafael, personal trainer, professor de Educação Física, especialista em exercícios, reabilitação e prevenção. E é isso. Rafael, meu amigo, a gente tem uns esportes em comuns, né? Você fala que eu me aposentei do esporte, mas não me aposentei não, só realmente é um tempo, que é o surf, né, cara? E aí, é surfista mesmo ou é surfista de rio? Surfista só de foto. E aí, e o surf, velho? Fala um pouco do surf aí pra gente poder entender o quão é importante essa prática e eu vejo que é uma alta performance, né? O surf foi o que nos uniu, né, inclusive. A gente se conheceu no surf, através do surf. Surf, muita gente quer fazer, mas poucos conseguem, por falta de condicionamento, falta de coragem, principalmente aqui no nosso litoral pernambucano, onde tem muito tubarão. Mas tubarão tem em mar, né? Isso seria encontrar elefante, né? Mas, velho, o esporte é a base, acredito que é a base de construção, principalmente para a criançada, né, que tem filhos aí. Esporte nos ensina a disciplina, nos ensina a educar, nos ensina principalmente a respeitar, tanto família como professor, como outras coisas também. Cara, o surf, eu posso dizer a você, que até porque eu pratico também, e a gente já viu já amigos, sei lá, que fazem academia, né, que fazem aquela outra modalidade que o pessoal... Crossfit não conseguir surfar, né? Não conseguir surfar, cara. Na modalidade, qualquer modalidade esportiva tem sua especificidade de treino, né? Nada melhor do que você melhorar no surf, surfando. Nada melhor do que você melhorar o crossfit, fazendo a atividade. Agora, uma coisa auxilia a outra, né? Uma coisa melhora a outra. Mas esporte você tem que praticar a modalidade em específico. Futebol, para melhorar, tem que jogar bola, vôlei e assim sucessivamente. Não tem nada que você vai fazer especificamente na academia que vai melhorar técnica na modalidade. Agora, uma coisa auxilia a outra, né? Entendi. E além do surf, cara, quais são os outros esportes? O esporte é muito massa, muito bacana, porque para mim a ideia é uma só, né? Então, para mim o esporte ele tem tudo a ver com o empreendedorismo, né? Ou seja, com o empreendedor. Eu acredito que o empreendedor também ele é um esportista, né? Obviamente que em outra modalidade, mas tem que eu falo em relação ao que você falou aqui, disciplina, educação, acho que tem tudo a ver. Não é à toa que os grandes empreendedores, a grande maioria tem apego a algum esporte, né? Tá muito na moda aí o triatlon, corrida, mas são coisas que são muito próxima, né? Quem é empreendedor tem que ter muita persistência, muito foco, muita disciplina e ter clareza no que você busca. O esporte é a mesma coisa. Se você tem clareza no que você busca, com toda certeza vai dar certo. É impossível não dar certo. Eu tava conversando também recentemente com o Rafael, nosso amigo Torinha lá, e ele falou uma coisa muito, muito bacana, que eu até nem percebi isso, né? Ele falou que na época dos nossos pais, na geração dos nossos pais, era uma geração de boemia e tal, né? Não se cuidava muito, né? E você falou sobre o dia a dia hoje, então o esporte em si, cuidar da saúde, né? Nessa geração, nesse momento, tá muito... Tá muito mais pela internet também, né? Isso ajuda, mas levando em consideração o meu dia a dia na musculação, mudou muito, né? De 95 para cá, antigamente você via nas academias só aquela galera mais fortona, que buscava fisiculturismo, bodybuilding. Hoje em dia você vê o senhorzinho, vê seu avô, sua avó, vê sua esposa, a turma procurando mais saúde e não ficar musculoso apenas, né? E você vê muita criança. E também os nichos hoje mudaram, né? Antigamente, quando você falava em melhorar a saúde, o pessoal só pensava em musculação. Não, hoje tem estudo de funcional, tem crossfit, você pode ter hoje um cross-training, que é crossfit misturado com a luta ou misturado com a musculação. Tem várias modalidades, só fica parado quem quer. A pessoa que diz a mim que não gosta de exercício, eu digo a ela que ela não gosta porque ela não achou o exercício que ela gosta. Porque o que não falta é exercício para você fazer. Pois é, e é uma coisa muito verdadeira isso, de verdade. Sabe por quê, pessoal? Porque
A gente tá em 2025, em 2022, 2023, mais ou menos, eu comecei a correr e eu odiava correr. Ou seja, no meu mindset era aquele negócio, não sei correr, não gosto de correr. Quando eu fazia corrida na própria academia na esteira, eu achava o bambambam, fazia, sei lá, 30 minutos de esteira e eu achava que eu tava beleza de grilo. Você é um caso que começou na musculação, não era tão assíduo e se encontrou na corrida, né? Mas assim, eu costumo dizer que a gente não pode ficar só em uma modalidade, a gente pelo menos tem que passar por algumas modalidades para identificar o que a gente realmente gosta. Eu sou um caso específico, eu gosto de tudo. Se dependesse de mim, eu praticava tudo, mas não dá. Hoje, meus dois esportes como base é o surf e o tênis, e tem minha musculação ali diária para manutenção. Não quero ficar muito forte, nada disso. Eu quero manter meu físico, cuidar bem dele para não me lesionar, viver aí velhinho, sem lesões e praticar meus esportes. Essa é a minha maior meta. Show. Né? E você falou sobre isso, questão de velhice, de idoso e tal, praticando. Até vi recentemente você postando justamente isso, né? Ou seja, você estava dando uma aula lá para um senhor, e você sabe que eu lhe acompanho, né? Tem um cara que é assíduo aí na sua rede social, inclusive depois passa o pessoal qual é o teu arroba aí. Mas assim, é isso, né? As pessoas entenderem que pode viver melhor, viver com mais saúde diariamente, né? E essa é a ideia. Exatamente. Essa pessoa que você citou aí é o meu aluno de 79 anos. Meu aluno mais velho atualmente, já atendi pessoas com mais maior idade. Seu Fernando é um caso específico, foi bem difícil introduzir exercício na vida dele, porque ele foi muito resistente, sempre achou que exercício era para ficar forte, musculoso. E aí minha aluna da Alemanha, a filha dele, recomendou, e aí eu fui na casa dele convencê-lo tudinho. Mas assim, já com meio caminho andado, né, das filhas, que as filhas treinam muito, então insistiram muito e aí aproximou esse contato. E hoje o seu Fernando, posso lhe dizer com convicção, ele é um dos alunos que mais treina do meu time. Todos os dias ele treina, manda mensagem e ainda bota assim, seu aluno mais assíduo concluiu o treino. É gostar de viver mais, né? Você falou aí que a filha dele tá na Alemanha. Como é isso? Tu faz também aula online? É um atendimento online, à distância. Ela faz na academia e aí eu faço o atendimento por videochamada. Óbvio que é uma aluna já um pouco mais treinada, então a dinâmica da videochamada se torna mais fácil. Aí ela treina lá na academia, bota o celularzinho no canto, peço para ela fazer o exercício, faço o ajuste da máquina e tal. Mas lá é um pouco difícil, porque lá a turma não gosta que filme ninguém. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Ela bota o celular só filmando ela, por conta daquela época de nazismo e tudo mais. Enfim, isso é outro papo. E aí a gente faz atendimento. Ela tem uma turma de Londres, Alemanha, Canadá. Mas não é todo mundo não. Tem que ser um pouquinho específico o nicho para poder atender a galera melhor. Que coisa bacana, cara. E qual é o teu Instagram? @Lucas Rafael Personal. Quem quiser seguir aí para ter umas dicas de treino, qualidade de vida, melhorar os hábitos em relação aos treinos, sigam lá que vocês vão ter muito conteúdo aí toda semana. É isso aí, pessoal. Vale muito a pena de verdade você acompanhar um profissional. Você sabe que aqui na Ideia Uma Só, esse projeto, cada vez mais transmitir conhecimento para vocês. A gente só traz realmente aqui pessoas de alto padrão, de alto calibre, que efetivamente sabem o que está fazendo, sabem o que faz. E, Rafa, você foi um dos meus, posso falar, alunos lá atrás, né? Quando eu estava conversando, né, a questão da mentoria e tal. O que é que geralmente eu finalizo, né, na mentoria, perguntando a única coisa que você aprendeu, né? Então, o que a gente conversou lá sobre empreendedorismo, sobre empresa, o que é que você pode comentar um pouco sobre... Rapaz, a única coisa é difícil, né? Me ensinou muita coisa, principalmente a otimizar meu trabalho, deixar um pouco mais digitalizado, vamos dizer assim. Questão de atendimento, de pagamento, de recepção de novos alunos. A única coisa é difícil, não vou saber te dizer, mas posso dizer que aprendi muita coisa para a operação funcionar e rodar um pouco melhor. Até porque minha vida é o tempo todo, academia, vai para lá, vai para cá. Então, além de professor, tem que ter gestão financeira, tem que ter muito conteúdo. Você tem que parar para estudar, tem que parar para administrar o dinheiro, tem que parar para reinvestir esse dinheiro, tem que parar para estudar todos os casos dos alunos. Então, é uma vida muito complicada. Cara, é isso aí. A gente precisa realmente estar
antenado, senão tudo que a gente aprendeu, né, a gente não colocar em prática, fica um pouco mais difícil, né? Exatamente. E uma coisa importante que eu acho que muito empreendedor comete muito esse erro, não sei se você já cometeu esse erro, essa falha, que é justamente misturar a pessoa física e a pessoa jurídica, né? Principalmente a parte financeira, né? Esse era um dos meus problemas, né? Não sei se tu lembra. Lembro. E ainda continua sendo. Pois é, pra vocês verem que é uma coisa tão simples, A gente né, começou fazendo, mantive, depois desandou tudo, misturou tudo de novo, mas aí eu relembro e vou lá, refaço, mas mistura tudo. É aquele negócio, é uma luta de gato e rato, né? Mas ainda continua sendo, não sinto lhe dizer. Pra você ver, né? É disciplinado para umas coisas, é disciplinado para outras coisas, Exato. mas faz parte, né? Faz parte do game, faz parte do jogo. Me fala um pouquinho mais aí, cara. Tu falou sobre o surf já e falou que agora tá com outro esporte que é o tênis, por causa do João Fonseca. Rapaz, no tênis eu sou meio cabeça dura com o esporte. Eu gosto de esporte muito que a gente chama de habilidade fina, né? Não é nada, por exemplo, que é habilidade fina. O tênis que me cativa é a dificuldade, porque você tem que projetar o movimento e ainda você tem que pensar na próxima jogada, só que você ainda está projetando o movimento e já pensando na próxima. Então, o ato do tênis, na verdade, que me fez iniciar foi a dificuldade, que é para a prática do esporte, mas com o passar dos anos aí, anos não, acho que devem fazer 1 ano e meio talvez que eu pratico, a modalidade ajuda muito no mental, né? Porque se você reparar os jogadores jogando, aquela batida de bola para você respirar, pensar na jogada, talvez aonde ele vai devolver, onde é que você possivelmente pode jogar. E assim, puxando aqui para o nosso bate-papo de empreendedorismo, é assim, a gente vai dar um all-in aqui, só que tem que estar com a retaguarda protegida para tentar alguma outra coisa, caso dê errado. Né? E o tênis me fez por conta disso. E também porque eu sou apaixonado pelo esporte. Eu pratico esporte desde que sou criança, nem me recordo direito quando é que eu iniciei. Fui atleta de basquete por muitos anos. Depois, quando eu comecei a faculdade, eu parei de jogar, né? E aí ingressei só na musculação. Quando eu estava me formando, iniciei no surf. E aí muita gente se impressiona também da maneira que eu aprendi o surf. Era uma coisa que eu queria muito praticar. Eu gosto de dizer isso para a turma saber que não é fácil. Então, eu já vinha visualizando o surf 2 anos. Eu queria aprender, mas demanda muito tempo. Logística de pegar carro, prancha, guardar, enfim. E eu aprendi surf pegando o celularzinho, botando no YouTube, assisti 5 minutos, aluguei uma prancha e fui quebrar a cabeça no mar. Passei 6 meses para tentar ficar pelo menos 30 segundos em pé na prancha, né? Mas hoje é um esporte que eu não deixo também, para a saúde mental principalmente. Recomendo aí quem tiver algum problema mental, alguma doença, e praticar um esporte, e se possível o surf. Ajudou muito e continua me ajudando, né? É a conexão com a natureza, né, cara? Conexão com a paz, conexão com Deus, né? Conexão com Exatamente. de fato a gente poder imagina você enfrentar a natureza, né, cara? Porque a gente tá falando aqui agora de surf, né, de esporte e tal, mas a gente sabe quando vem aquelas ondas, né, cara? Quando vem aquela de Gaibu, por exemplo, aquelas ondas que se o cara ninguém sabe a sensação quando é aquele dia terral, zero barulho de vento, zero barulho de carro, de nada, só a onda e os pássaros no fundo. É até arrepiante falar isso, mas é uma conexão com Deus e com você mesmo, porque enquanto a gente está naquele momento de admiração, a gente está o tempo todo olhando à frente, porque pode vir uma onda e passar por cima da gente e nos levar, e pode vir mais 2, 3, onde a gente vai passar um perrengue. Mas aquele momento de desfrute com Deus, com você mesmo, com o ambiente, com os amigos, né? A gente que acabou se conhecendo no surf sabe que as amizades no surf, a grande maioria são da paz, são construtivas, mas tem muita coisa ruim também por trás disso, né? Que aí tem a turma que faz uso indevido de outras coisas. Mas o esporte como é que eu posso dizer? É algo essencial na vida do ser humano, para você se conhecer até onde você pode ser submetido ao estresse físico, não mental, nada disso, é estresse físico. Você pode ir para mais uma onda, surfar, ou pode bater mais uma vez na bola com a raquete,
se você pode puxar o nível, na hora que você tem que se defender, na hora que você tem que atacar. Isso tudo você tem que ter uma conexão o tempo todo, você contra você, né? Agora, ambos os esportes que você comentou, né, o surf e o tênis, eles são esportes mesmo que individuais, né? É outra particularidade minha. Eu pratiquei muitos anos de basquete, mas era algo que, assim, eu sou uma pessoa muito individualista e talvez isso seja algo que seja muito difícil de eu lidar, porque, assim, eu sou muito proativo, mas eu não consigo delegar para ninguém. Se for para resolver, eu mesmo vou lá, faço. E o esporte me ajuda muito nisso. Só que eu deveria talvez praticar um esporte coletivo para tentar aprender a trabalhar um pouquinho mais em equipe. Eu confesso que eu sou meio chato de lidar no trabalho coletivo, porque eu sou uma pessoa extremamente exigente. Se tiver uma pessoa ali que não tá dando certo, Se for levar para tocar uma solina, né, não dá, né? meu amigo, você é uma pessoa que você não vai gostar de ter do lado, não, porque eu vou ficar muito puto da vida. É por isso, talvez, que eu me dou bem mais com o esporte individual, né? E aí eu posso cobrar de mim, posso me xingar, posso ver até onde eu consigo elevar o nível. Você falou uma palavra muito bacana aí, que foi delegar. Ou seja, aqui no empreendedorismo, ou seja, aqui na liderança, aqui numa empresa principalmente, é a principal atividade, vamos falar assim, a principal coisa que o empresário tem que fazer é delegar. Porque se você não aprender a delegar, você não cresce. Exatamente. Entendeu? Concordo. Foi muito bacana você falar sobre essa questão aí, né? E ser muito sincero em relação a isso. Mas fica um desafio aí para você, né? Quem sabe poder efetivamente, através do esporte, porque o esporte nos ensina muito pra caramba mesmo, de verdade. Eu sou um cara disciplinado muito por causa do esporte, muito mesmo. Mas você falou sobre isso, velho. Eu acho que a gente vai para um esporte que, querendo ou não, todo esporte coletivo também tem uma liderança, né? Então, não é à toa que tem o capitão, né? É isso que quer dizer, porque você tem que ter uma base de quem é que comanda, né? Porque toda equipe, seja ela empresarial, seja ela do esporte, tem que ter alguém que vai regir a orquestra ali. Quer dizer, olha, tu aqui, tu não, tu faz assim, porque senão vira bagunça. Exatamente. Cada um faz o que quer e aí não anda nada pra frente. Você falou sobre ser exigente e tal, que eu costumo dizer aqui pra minha equipe é o seguinte: eu queria ser chato, eu gostaria de ser chato, mas não consigo ser. Entendeu, cara? Então não tem como, não tem condições, assim. Rapaz. Quem é líder, cara, sabe a visão do negócio, sabe o caminho melhor. Os meus mentores costumam dizer, até porque a ideia é uma só sempre, é igual o pai, cara. Ou seja, o pai sabe o que é bom pro filho. E outra coisa, normalmente quem tá ali liderando já passou por tudo que você tá passando. E você me ensinou isso. Perfeito. Apesar da gente não ser da mesma área, você talvez não entendesse tanto sobre minha área, parte técnica, mas o backstage ali de organização de contas, finanças, o que entra, o que sai, como administra, como faz coleta de pagamento, taxa de juros, não sei o que. Você me ensinou muito sobre isso, a organizar isso. Confesso que andou muito bem. Tem algumas coisas que ainda se embaralham, porque todos os meses sempre aparece alguma coisa que vai virar urgência, né? Mas está se encaminhando muito bem através do seu estoque, dos seus aprendizados também. Show de bola, cara. E assim, pegando mais ou menos essa parte de delegar e de liderança, por exemplo, na minha empresa, eu sou o CEO, ou seja, eu sou o último andar, vamos falar assim. Então, quem é que me lidera? Ninguém me lidera, teoricamente. Então, eu mesmo tive que buscar pessoas que me liderassem. Isso. Para você ver o quão é importante. Ou seja, veja que escada bacana. O meu mentor hoje, ele me lidera, eu lidero a minha equipe. Mas o meu mentor também tem alguém que lidera ele. E assim sucessivamente, cara. Exatamente. É um negócio fantástico, né? Até porque, assim, eu acho que eu sou o CEO da minha empresa, né? Sim. Então, Você é eu empresa. né? Esse é eu empresa. E assim, o nível de exigência é muito alto, só que são tantas funções que tem que ter alguém por trás de mim para dizer, bicho, são tantas funções, mas isso aqui vai mudar ponteiro, isso aqui não vai mudar ponteiro, isso aqui dá pra gente delegar, isso aqui não dá para delegar. O que é que você não pode deixar de fazer? Isso. Então, foca mais nisso, delega isso,
Porque às vezes a gente trabalha tanto, se esforça tanto fazendo 300 mil coisas e vira aquele burro de cabresto e vai fazendo e não vê o que é as oportunidades que vão surgir na lateral da caminhada, né? E assim, eu evolui muito de 2 anos para cá, que foi quando eu busquei um mentor, você também me ajudou muito quando a gente fez aquela mentoria também, né? Mas eu acredito assim que a gente que busca muita oportunidade, talvez essa seja a palavra, a gente precisa ter alguém ali ajudando, regendo um pouquinho da nossa vida para dizer, ó, isso aqui eu já passei, isso aqui não vale a pena, isso aqui vale a pena. Eu acredito que para quem é autônomo, principalmente precisa muito disso. E autônomo, a empresa eu é mais complicado do que uma empresa que tenha mais outras pessoas. Com certeza. E uma coisa importante, até falar para você aqui entender que o que a gente está falando aqui, ele descreve muito no livro O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. Ele fala que o todo empreendedor tem 3 níveis. Tem o nível técnico, tem o nível administrador e tem o nível empreendedor. O que quer dizer cada nível desse? O nível técnico é onde você está agora, onde você faz tudo só. Ou seja, teve um momento que eu fui um nível técnico, eu era o contas a receber, contas a pagar, o cara que fazia o marketing, a publicidade, o RH, a operação, tudo. Então, é o que você faz hoje, é o nível, o nível técnico. Exatamente, então exatamente esse patamar. Perfeito, aí vem o nível administrador. Que nível administrador é esse? Você começa a delegar algumas atividades. Por exemplo, você acabou de falar que cuida do financeiro da sua empresa. É você que cuida. Mas nada impede que você delegue essa pequena parte da sua empresa para um terceiro. Seja você contratar um estagiário, seja você contratar uma empresa com um BPO financeiro, por exemplo, que a minha empresa, por exemplo, ela fornece BPO financeiro. Então você pode não mais se preocupar com conta a receber e conta a pagar. Então, alguém vai fazer isso por você, então você já ganhou tempo. Porque no final, a ideia é uma só, o tempo é o que vale a pena. E, por fim, tem um nível empreendedor. Que esse nível empreendedor, a qual eu acredito que eu esteja nesse nível hoje, que que nível é esse? A gente poder cada vez mais, Rafa, liderar líderes. Ou seja, pegar o meu modelo de negócio e fazer com que a liderança ela consiga entender a cultura da empresa para que esses líderes eles comecem efetivamente a caminhar com o negócio sozinho. E aí, a partir do momento que eu lidero líderes, eles vão fazer com que a empresa ela possa crescer cada vez mais, eu possa ter mais tempo de abrir um outro negócio, para, consequentemente, aí, nesse outro negócio, formar mais líderes e aí... Você também vê com outros horários como é que sua empresa está funcionando de fora, sem precisar diretamente você estar dentro, né, do negócio, né? É porque tudo é crença. Por exemplo, é como fala um ditado, velho. O olho do dono engorda o gado, algo desse tipo assim. Ou seja, é uma crença muito limitante. Que se você... Muita gente acha que você tem que estar na empresa o tempo todo, toda hora, microgerenciando as coisas, entendeu? E não é bem assim. Por isso que o mito do empreendedor ele fala muito sobre isso, esse livro. Por isso que esse nível de empreendedorismo é justamente isso. Ou seja, para que você possa efetivamente confiar que o líder ele vai tomar as decisões como você tomaria. Entendeu? Tudo errado, né? Exatamente. Porque assim, no caso eu lidero alguém e esse alguém lidera outra pessoa, como a gente falou lá anteriormente. Então é sempre desta forma, né? E voltando um pouquinho lá pro tênis, cara, eu só lembro do tênis na época de Guga, né? E agora com esse João Fonseca aí, a gente tá começando a ver agora o tênis mais uma vez voltar. E como Pai, eu vou dizer, e a galera tá todo mundo procurando tênis agora depois de... Sempre aquele fogo de palha, né, que a gente chama. Quando começa alguém no Brasil estando bem, todo mundo quer praticar. E assim foi com o surf, né? A gente começou surfando um pouquinho ainda que a gente chama do Brazilian Storm, né? Isso. E aí, tipo assim, a gente tinha pouca gente na água. Quando foi que Medina ganhou, 2014, quando o Felipe Toledo ganhou, o Ítalo ganhou. Rapaz, até os valores da prancha triplicaram. Mas é impressionante. Mas só um adendo sobre o João Fonseca, realmente o menino tá voando. Expectativa aí que ele entre no top 10 aí até ano que vem. Mas vamos ver, né? O pessoal cria muita expectativa, muita pressão e é o que ele não precisa agora, é isso. Ele precisa evoluir, criar mentalidade, né? Que a gente chama, ter
mais físico, mais cabeça para sustentar aí o top 10. Aquele negócio, né, Rafa? Para você chegar no topo, você tem que ralar muito, você tem que, né? Eu costumo dizer que é 1% do dia, mas para você chegar, você permanecer lá é muito mais difícil. Chegar uma vez ou outra é igual viralizar um vídeo no Instagram. Tu chega, faz uma vez, 100 mil visualizações, o problema todo é tu se sustentar ali, né? Todo mês, toda semana. O problema todo é esse. É isso aí, uma coisa que você também destacou aí sobre a questão dessa tendência, ou seja, mas você vê, né, como o esporte é tão importante. Primeiro, abre o mercado, né, ou seja, o Brasil era um país muito focado no futebol, ainda é, obviamente, é o principal esporte do nosso país, né, mas como você falou, quando começou a ter o Brasil Storm aí, ou seja, essa galera jovem fazendo show, né, e enfim... As pessoas começaram realmente a enxergar e também quebrar preconceito, né? Acredito eu, né? Eu acho que é muito importante. Você disse uma coisa bem legal, porque assim, quando tu era criança, qual era a maior atividade que todo mundo fazia? Questão de esporte. Futebol. Pronto. Quando eu era criança, todo mundo jogava futebol, vôlei ou basquete. Eu não conheci nenhuma pessoa, até meus 20 anos, que surfasse. Não conheci uma pessoa que jogasse tênis. Não conheci uma pessoa que, sei lá, outra modalidade aí que está em alta. Sei lá, golfe. Entendeu? O bom é isso. O bom é que hoje a versatilidade está enorme. E graças a Deus também está muito mais acessível, né? Porque antigamente, quando alguém dizia que jogava tênis, mas, porra, esse bicho é cheio de dinheiro. Porque ainda existe esse, como é que eu posso dizer? É preconceito mesmo, né? É um preconceito, mas assim... Tem esportes que estão mais acessíveis, tem esportes que não são mais acessíveis, né? Por exemplo, o pessoal hoje diz, não vou para academia porque eu não tenho dinheiro. Você nada mais sabe que hoje você pode correr, caminhar, você compra um tênisinho ali, R$100, R$200 e vai fazer sua atividade. Agora, tem certos esportes, por exemplo, o surf, você demanda morar perto de uma praia, você tem que ter uma prancha, você tem que ter um equipamento relativamente razoável para que você não passe perrengue, você não morra lá. Né? O tênis é a mesma coisa, você tem que ter uma disponibilidade de ter uma raquete, você tem que ter um espaço numa quadra que não é nada acessível aqui no nosso país, principalmente no nosso estado, mas todo mundo tem possibilidade de praticar esporte. Pessoa que diz que não pratica atividade porque não consegue é um mentiroso, entendeu? Como aquela pessoa também diz que não gosta de exercício, também é outro mentiroso, ela não achou o exercício que ela gosta. Porque não é possível. Se você tem natação, você tem luta, só de luta tem mais de 20. Você tem handebol, basquete, futebol, tênis, tem academia. Na academia tu tem aula de dança, tem aula de step, aula de jump, aula de zumba. Não é possível que tu não vai se agradar de uma coisa. Meu amigo, aí se você se disser, amigo, experimentou tudo e não gostou de nada, aí ok, aí me apresenta essa pessoa que eu quero estudá-la. Meu velho, tem uma frase que fala assim, ó. Ter acesso é melhor que possuir. Então a gente tem acesso a tudo isso aí. Essa é uma frase que eu aprendi muito com você. Ou seja, o cara tem acesso a tudo isso aí, velho. O cara pode ter acesso a isso. Realmente o cara tem que realmente querer. Porque pode ser um esporte individual, coletivo, mas tem que partir de você, né? Se você não fizer... você não tiver a primeira ação, meu amigo, não tem quem vá pegar na sua mão e vai tirar do canto. Né? Mas é assim mesmo, isso é como tudo na vida. Tem gente que quer se exercitar, tem gente que não quer, tem gente que quer ganhar dinheiro, tem gente que não quer ganhar dinheiro, tem gente que quer trabalhar, tem outra gente que não quer trabalhar e tá tudo certo. Cada um escolha o seu querer, né? E o que eu não posso também deixar de falar é um pouco sobre condomínio, ou seja, você sabe que eu trabalho com condomínio aqui, eu sou especialista na área condominial e eu entendo que condomínio não é só estrutura, são pessoas. E essas pessoas também... Geralmente o condomínio tem academia lá dentro, né? E você geralmente vai para um condomínio, você vê um espaço desse, às vezes as pessoas não utilizam esse espaço. Mas no dia a dia a pessoa também pode fazer exercício, ou na academia do próprio condomínio, ou próprio em casa também, que pode fazer exercício. No condomínio ainda é mais fácil, né? Porque tem a grande maioria dos condomínios mais novos já tem academia. A academia até legal, com esteirinha boa, equipamento bom. Os antigos não tanto, mas eu tenho certeza que no antigo também tem uma garagem que você pode ir ali fazer. Compra seu colchonetezinho. Eu garanto a você que um espacinho de 1 metro quadrado você já consegue fazer um baita treino todos os dias. Só precisa de uma única máquina, o seu corpo. O resto, com boa intenção e muita motivação e muita disposição, você consegue treinar todos os dias.
Você mesmo é uma pessoa que treina em casa. Uhum. Só que você tinha uma disponibilidade de um espacinho e montou seus equipamentos. Mas se você mora em condomínio, eu garanto a você que tendo uma garagem você consegue, tem um campinho você consegue, até ali com o seu filho você consegue fazer atividade, né? Que muita gente hoje também, falando um pouco de família, deixa um pouquinho de lado isso, a turma só quer trabalhar e voltar para casa. E com seu filho você consegue, desce com o seu filho ali, bate uma bolinha com ele, faz um vôlei, faz uma atividade de correr para um lado para o outro, compra os equipamentos coloridos que o teu filho vai gostar, bota ele também para se exercitar. Isso também é um papel fundamental, você enquanto pai ou mãe, ou qualquer outro familiar, estimular seu filho a ser ativo, né? A gente vê aí no nosso Brasil, a maioria das pessoas hoje está tendenciando a ficar com diabetes, ser obeso, né? Pela má alimentação, pela inatividade física também. Mas levando em consideração ao condomínio em si, hoje está muito mudado. Também é outra coisa que mudou muito. Antigamente não tinha espaço de treino, não existia isso. Sim. Acredito que quando você começou administrando, espaço fitness, que a grande maioria fala, né, do condomínio, não existia. Hoje já é meio que, talvez como regra, né? Obrigatório. Né? Porque hoje todo condomínio basicamente tem uma piscina, tem um campinho, tem uma academia, nem que seja uma esteira meia boca ali, mas eu tenho certeza que vai ter. E isso vem muito também da comunidade, né? Ou seja, se a comunidade ela não efetivamente querer não só ter um negócio para tipo, ficar à mostra, né? Mas e aí eu acredito que seja uma grande dificuldade de vocês aí também administrar isso, né? Com como é o síndico. Porque tem vezes que eu entro na academia, tá um menino andando em cima da esteira descalço, criança também não é recomendável na academia de condomínio, pode causar um acidente. É muito complicado administrar isso, aí o síndico fica maluco também. Pois é, uma coisa muito importante que você falou agora, Rafa, porque existem as regras, né? Toda a área comum do prédio, seja salão de festa, seja academia, existe regra. Né? Então a própria comunidade ela precisa respeitar as regras, né? Não tem regra, vira bagunça. Vira bagunça. Então as pessoas que vivem em comunidade têm que saber viver em comunidade, até porque não só no condomínio, mas principalmente no condomínio que você mora, mas a regra é simples, né? Se você chegou num local, você tem que deixar no mesmo lugar, mesmo da mesma forma que você encontrou. Eu tenho muitas histórias, da academia dentro de condomínio, várias histórias. Conta aí pra gente. História de aquela galera que gosta de treinar logo cedo, 5 da manhã, pega os pesos e solta no chão, isso vibra pro segundo, terceiro, quarto andar, e a turma fica a pé da vida, interfona, e liga, lá vai o síndico, não sabe nem onde o síndico cai, às vezes o síndico é morador, aí lá vai o morador descer, aí é uma maior confusão, dentre outras coisas. Mas o mais comum é isso, é fazer barulho, chega, liga o som na maior altura, desrespeitando o pessoal também. Que existe a regra agora, tem a regra do silêncio também, né? Tem a lei do silêncio, na verdade, né? Acho que no condomínio também se aplica isso, não só em casa. Se aplica, é uma coisa muito... As pessoas têm que entender como viver em condomínio. Viver em condomínio cada dia mais é difícil. Eu tô nessa aí há 6 meses, né? Tô vivendo em comunidade agora, em prédio. Vou dizer a você, é difícil. É difícil. Se você for uma pessoa muito complicada de lidar, é mais difícil ainda. Se você tem que ter uma respiração muito boa, uma cautela na hora de fazer as coisas também, né? Até no ato de andar, eu tive que aprender que eu andava muito com calcanhar. Então, assim, a vizinha não se queixou não, mas eu percebi isso e mudei um pouco, né? Eu gosto de fazer umas farras também no final de semana, então tem que respeitar o barulho também, né? Mas é isso. Você veio, bacana você falar isso, porque você veio de uma casa, né? Você morou muito tempo em casa, né? E agora tá morando em apartamento. E eu sempre fui, não preconceituoso, eu sempre tive rejeição. Eu não queria, você sabe disso, a gente se conhece há muito tempo. Mas assim, confesso que eu até tô gostando, porque tem um pouco mais de segurança do que casa, né? Tem uma comunidade ali, os vizinhos também, que faz uma companhia boa também, apesar do meu bloco ter um monte de velho, gente mais velha, mas eu lido bem com gente velha, né? Mas confesso que eu prefiro morar em casa. A gente tem uma liberdade um pouco maior, faz o que quer, a hora que quer, faz barulho, faz festa, mas também não é bem assim, né? Não dá pra fazer tudo 100%, mas é bem mais tranquilo do que morar em prédio. É aquele negócio, né? Você tem que lembrar sempre que mesmo você
morando em casa, morando em prédio, as regras basicamente são as mesmas, né? Você falou a lei do silêncio, por exemplo. Isso aí é algo que serve para um como também como serve para o outro, né? Mas eu, por exemplo, eu posso dizer que eu sou menino de prédio. Eu sempre morei em prédio na minha vida. Eu sempre fui em casa. É difícil 6 meses desconstruir 27 anos, 28 anos da minha vida que eu morei em casa para ir para prédio. Mas assim, tô insatisfeito não. Tô bem. Até porque assim, eu sempre morei em casa grande, então casa grande requer muito espaço, requer muita coisa, consequentemente tem muita bagunça. Um apartamento pelo menos limita ali, eu gosto de muitas coisas. Foi até uma guerra com minha esposa em me desfazer de algumas coisas, né? Mas confesso que eu prefiro a casa, eu prefiro morar em casa. Né? Amanhã Deus pertence, né? Vamos embora trabalhar para poder comprar uma casa, né? Ir para uma casa maior e tal. E me fala uma coisa, cara, você falou aí sobre condomínio, o pessoal poder fazer atividade em garagem, fazer atividade dentro da casa, etc e tal. Ou seja, você tem uma consultoria para isso, né? Você consegue, através da tua consultoria online, também mostrar para essas pessoas, esses nossos telespectadores, né, que estão nos assistindo aqui agora, como é que funciona a tua consultoria online? Veja, as pessoas que às vezes não têm um tempo, não tem um horário fixo para treinar, que busca mesmo assim tentar movimentar-se, a gente tem uma consultoria online, que aí é nada mais nada menos que eu vou lá, analiso a pessoa, faço uma avaliação presencial, né, para ver o que é que ela precisa e o que ela quer para tentar entrar num consenso, faço uma avaliação física, funcional por completo, e a partir dali aí eu digo, a gente pode fazer isso. E dentro das condições que ela tem, seja um espaço de 2 metros quadrados, ou seja uma puta academia, a gente vai administrar da melhor forma. E aí, óbvio que tem que ter aquela mesma história, muita força de vontade, porque eu não vou estar ali sempre presente, mas sempre vou estar em contato no WhatsApp, Instagram, vou estar tirando todas as dúvidas no aplicativo, né? Mas pode treinar em casa sem nenhum equipamento, ou pode treinar na melhor academia do seu bairro com todos os equipamentos. É possível para todo mundo, só tem que ter muita vontade. Show, e por isso que se chama personal trainer, né, cara? Porque você faz um treinamento individual, né? Ou seja, as pessoas têm que realmente entender, por exemplo, mais uma vez, a ideia é uma só. Se eu tô com uma dor, sei lá, no coração, eu vou no cardiologista. E ele vai ter que me dizer o que eu preciso fazer, quais os remédios que eu tenho que tomar, e quanto tempo, etc e tal. Então, se eu não seguir a risca, aquela prescrição médica, né? Exato. É mais ou menos isso que funciona. E eu faço questão assim, até quem é de consultoria online, que dê para atender presencial, eu prefiro ir no primeiro momento. Por quê? Porque é a mesma coisa, se a gente for fazer uma analogia, de eu ir numa consulta médica e a pessoa só olhar para minha cara e fazer a receita médica. Ou seja, ela nem me avaliou, nem viu nada meu, e prescreve algo. Pelo menos, eu procuro outro profissional. A mesma coisa eu treino. Se eu passar ali um treino para você, sem nem olhar para o seu rosto, sem nem lhe avaliar, eu posso estar te matando. Sim. O raciocínio tem que ser esse. Porque eu não estou vendo só as disfunções, estou vendo se você tem flexibilidade, se tem mobilidade boa, se você tem alguma disfunção óssea, articular. Então não faz sentido eu prescrever um treino sem lhe avaliar. Entendeu? É a mesma coisa você ir no médico e ele mandar um monte de remédio e tu olhar para assim, bicho, o cara nem olhou para minha cara e já tá mandando um monte de remédio. Não faz sentido. Então, então seria uma consultoria online, mas posterior à sua visita. Exatamente. É online, eu vou avaliar, a gente vai conversar, ver a necessidade dele. Às vezes muitas pessoas querem um objetivo que não é possível, eu vou mostrar a ele que aquilo é impossível e trazer algo mais realista para ele. Mas antes de mandar o treino para ele, eu preciso avaliar ele para que em seguida ele toque sozinho. Aí explico como é exercício, tudo que ele precisa, todos os ajustes. Né? Você falou uma coisa muito importante, que algo de exercício pode ser para todo mundo. Mas para algumas pessoas aquele exercício pode não ser bom. Exercício é bom, mas para algumas pessoas pode ser ruim. Por exemplo, vou dar um exemplo, o ato de agachar, sentar e levantar. Tem algumas pessoas que têm lesão na coluna. Então, talvez aquele exercício não seja bom para ele, mas é um ótimo exercício para algumas outras pessoas. Mas na especificidade do treino daquela pessoa, a gente não vai prescrever aquilo.
Entendeu? E a mesma coisa, se eu não ver a pessoa e ver que ele não tem capacidade física para fazer aquilo, eu não posso prescrever aquilo para ele. Eu tenho que adaptar, ou fazer uma regressão, ou fazer uma progressão do treino. Então, fica aí mais uma vez uma dica para vocês. Inclusive, se eu fosse colocar o nome desse podcast, eu colocaria saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E outra coisa, né, cara? Ou seja, a gente tá falando aqui de saúde, né? Porque não é uma qualquer coisa, não é eu ir ali no mercado, comprar um macarrão e botar para cozinhar e tal. A gente tá falando aqui justamente de saúde. Então, saúde de fato a gente tem que ter muito cuidado. A gente posterga muito isso, né, cara? Eu tenho, até inclusive esses dias, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Que o pessoal acha que a saúde vai estar guardada ali no cofre. E muita gente fala assim, porra, eu sou novo, eu vou dar um gás aqui no âmbito empresarial, no meu trabalho, para já eu tentar me cuidar, fazer uma alimentação boa. Não funciona assim que com uns 40 anos, 50 anos, tu vai lá, peraí que agora eu vou me cuidar aqui, tira aqui minha saúde do cofre e vou fazer. Não. Você tem que auxiliar mais uma demanda da sua vida, além de trabalhar, tem que cuidar da sua saúde, tem que cuidar dos seus filhos, dar atenção à sua esposa, dar atenção a tudo ao mesmo tempo. Como é que faz isso? Aí é com você. Cada um tem suas prioridades. Mas saúde, velho, é importante. Se a gente não tiver saúde, se a gente não se cuidar hoje, você tá a agenda cheia. Eu sempre também falo outra coisa importante, meus alunos. Se você não se cuidar todos os dias, como é que você vai suportar sua agenda? Perfeito. Se hoje você não se cuidar, como é que você consegue terminar a sua semana, terminar seu mês? Entendeu? Você vai terminar extremamente fadigado quando chega na sexta. Quantas pessoas você conhece? Porra, tô extremamente cansado, amanhã eu só quero dormir. Eu sou o inverso. Final de semana eu vou procurar o que fazer, meu amigo. Eu vou surfar, vou jogar tênis. Minha esposa até tira onda comigo, que eu sou o homem da rua, né? Eu chego em casa, só tomo um banho, vejo alguma coisa, vou arrumar o que fazer. Eu sou um inquieto, imparável, né? Perfeito, cara. E você falou um negócio aí que me fez remeter em 2016, quando tive um AVC. Ou seja, em 2012 eu abri a empresa. Ou seja, a gente não é preparado para abrir uma empresa, sabe muito bem disso. Em 2016, não, a gente se conhecia ainda não. Não conhecia não. Mas eu ainda não conheci gordo com sua bexiga. Pois é, exatamente. Então você vê. Ajudou muito. Isso, ou seja, 2016 eu tive meu primeiro AVC. 2012 eu abri a empresa. 2016 tinha quantos anos? Eu tinha 2016, vou fazer cálculo aqui agora. Eu tinha, acho que mais ou menos 28. 28 anos. 28, não, tinha 28, eu acho que 20, não, tinha uns 32 anos mais ou menos. Ou seja, novo pra caceta. Muito novo, cara, muito novo. Ou seja, veja, então por quê? Porque eu não cuidava da minha saúde. Então hoje, os meus pilares são Deus, saúde, família e trabalho. Não quer dizer que eu sou perfeito, não quer dizer que a gente não faz isso todos os dias, não. A gente também tem dia que a gente não inverte a hora, tem dia que a gente não faz, mas a gente tenta o máximo possível, né? Fazer as atividades dessa forma, porque é isso, cara. A saúde é a principal coisa do dono, seja o dono de empresa, seja o dono do... Na verdade, é o pilar da vida, né? Antes de você pensar como dono, você tem que pensar eu como pessoa. Sim. Aquela história, antes de você pensar como dono, você tem que pensar eu como pessoa. É a mesma coisa. Se você não tiver saúde para sustentar a quantidade de funcionários que você está aqui, meu amigo, seu coração não aguenta, não. É muita pressão. E não é só a física, né, cara? Quem tá falando aqui sobre exercício físico, etc. Então, mas tem que entender que corpo são, mente sã, né? Exatamente. E exercício físico, atividade física ajuda muito nisso, né? Cognição, respiração. Então, mais uma vez, tem muita coisa aí de exercício que você pode fazer. Vai depender do que você busca. Tem gente que busca melhorar um pouquinho a respiração, vai para yoga, vai pilates, melhorar a flexibilidade, a respiração, que não falta exercício para você fazer. Perfeito, cara. Rafael, queria agradecer muito, cara. Eu acho que foi um bate-papo muito bacana. Foi massa, eu gostei. As pessoas efetivamente aí vão ver o quanto a gente tem esse pilar saúde, somente você realmente é um cara que tá o tempo todo para lá e para cá de verdade. Tem uma hora que a gente tá aqui em Recife, então tem uma hora que a gente tá num bairro X, né? Daqui a pouco tá num bairro totalmente diferente. De dar um recado final para as pessoas aí. Brigadão, cara, brigadão mesmo aí por esse bate-papo. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo. E manda aí o recado final para as pessoas, o que você quiser falar, e agora tá com você. Acho que vou defender a minha área, né?
Rapaz, veja, a última mensagem que eu vou mandar para a turma é exercício. Tem nada melhor do que você se exercitar, você ter criar um autoconhecimento, entender o que é que você busca como vida. E como você disse, todos os seus pilares, eu defendo muito saúde. Eu propago o que eu vivo, né? Eu falo muito isso, eu propago o que eu vivo porque eu acredito muito nisso. Então, antes de ser professor, antes de ser personal, eu já acreditava nisso. Então, minha vida sempre, eu já sabia que ia ser personal, eu ia professor de educação física. Não tinha segunda opção. Eu acredito muito na saúde, que melhora muito a vida das pessoas, não só fisicamente, como mentalmente, né? E hoje a gente está vendo aí a quantidade de gente doente, tanto físico como mental. Então, exercício, faça exercício todos os dias, independente do que aconteça. Caminhar 15 minutos, 10 minutos, varrer uma casa, o que importa é você se mexer. Inegociável o seu treino. Show de bola. Então eu vou encerrar com o slogan dele: exercício é vida. Exercício é vida, exatamente.